mas uma entidade, um Brenan. Seu rosto imberbe estava agora como se necessitado pelo clima temperado, todo tomado por uma longa barba e já com muitos fios grisalhos. Parecia que tinha passado por toda a experiência do mundo. Trazia consigo o fogo, a luz, o ar, a água, e os sons, as cores, os aromas, os narcóticos e a seda. O professor e poeta César Leal, com quem tive o prazer do convívio e da orientação, sempre rememorava a Academia dos Emparedados, dos encontros aos domingos à tarde com o Senhor, o Ariano Suassuna e o Tomás Seixas no Engenho São Francisco. O pintor ladeado por Bardos. Aliás, uma das coisas que mais me tem encantado no seu diário é justamente essa relação com a literatura, que começa na viagem a Paris com Guerra e Pai, de Tolstói, e segue com essa de Queiroz e muitos outros. Numa entrevista concedida em 2007, quando da minha pesquisa de doutoramento sobre a poesia pernambucana, o César exclamou: Francisco é sem dúvida o maior pintor da atualidade do Brasil. É extraordinário, é enorme, é um gênio. Está fazendo um diário importantíssimo. Mas como o Senhor mesmo disse, mais difícil do que ser gênio é ser santo, porque, diferente do gênio, o santo não pode nem sequer contemplar os seus feitos, sob o risco do pecado da vaidade. Hoje, fala-se de uma elite brasileira, uma espécie de grupo econômico que parece desejar destruir o país para manter os seus privilégios, criminalizando ou deixando criminalizar incisivamente a arte, como se um país pudesse viver sem os seus bens culturais. Eu não reconheço os detentores do poder financeiro como elite. Elite, para mim, como doutrinava Ortega y Gasset, é uma fina vanguarda que caminha à frente dos seus contemporâneos. Nessa concepção, a elite brasileira, que reconheço ao longo da história, é formada por pessoas como Heitor Villa-Lobos, João Guimarães Rosa e Francisco Brenan. Mesmo com essa admiração pelo artista, quando lhe falei pela primeira vez no final do ano passado, depois de 20 e poucos anos com interrupções de peregrinação na oficina, não foi para lhe dizer algo do seu templo, mas para falar-lhe da dona Débora Brenan. O senhor me levou a uma sala reservada e começamos um fecundo diálogo. Poucos dias depois, fiquei honrado e surpreso em receber a sua correspondência com o diário. Em relação a Débora, talvez por termos almas de poeta e pertencermos a um registro mais próximo, senti-me encorajado de iniciar um colóquio, até mesmo porque precisava dizer-lhe o quanto gostava da sua poesia. Lembro-me de quando lia ao acaso Só Alguns Cravos e do encantamento que tive com o poema. Nada sei de tilhas e carvalhos, agapantos, tulipas, jasmins do Cairo. Conheço bem urtiga, as locas, o mato, algemas de cipós, liana em laço. Por sorte, só por sorte, ainda guardo naquele pote a colônia macerada. Dói a alma, dói e não passa, lembrando a timidez dos bredos selvagens. E agora, para enfeitar a casa, alva casa entre gramas sem trato, voo pousado, varanda em asas, eu escolhi só alguns cravos. Cravos sem sangue, todavia encarnados. Para mim foi como encontrar uma paisagem selvagem, ou uma pessoa que nos arrebata. A leitura de outros poemas me fizeram ver que aquele texto pertencia a uma grande série. Logo, a elegi entre os meus poetas de predileção da língua portuguesa, junto a Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa e Flor Bela Espanca. O João Cabral, que considero um dos poetas mais fortes de nossa literatura, veio-me pelo racional. Não tive essa coisa do encantamento. É um poeta de quem aprendi a gostar, como se aprende a uma lição. Por isso, coloco em outro grupo. Estive com Débora em poucas oportunidades e travamos diálogos breves. Na Livraria Cultura do Paço da Alfândega, na sua posse na Academia Pernambucana de Letras, em 2007, e a última, lembro-me bem, no Espaço Brenan do Pina, ou Viagem Pina, encontro de que tornarei a falar no final do texto. Depois desse prelúdio histórico-afetivo, pergunto: por que gostamos tanto de determinados poetas? Por que alguns nos tocam de maneira dessemelhante? Porque temos com algumas afinidades. De imediato, digo que gosto muito da poesia de autoria feminina.
São raras as grandes poetisas, mas parece que elas trazem consigo uma coisa visceral. Não vale para elas a poética do fingidor de Fernando Pessoa. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Por isso, quase sempre levam a vida e a poesia às últimas consequências. Vejam os seus heróis de Ovídio. No meu romance epistolar, A Leitura de Poesia, a personagem Afonso, meu alter ego, escreve cartas para Isabel, a sua única leitura. Em uma das suas epístolas confessa: um amigo acusa-me de ter alma feminina. Talvez por isso eu gosto tanto das poetisas, de Safo a Silvia Plath. Agora tenho em minhas mãos uma portuguesa que você iria adorar, Eduarda Chiotti. Ela sabe fazer portentos. Aqui no Recife, eu sempre digo que o nosso maior poeta não é João Cabral, mas a Débora Brenan. Saindo da ficção, das minhas aulas no curso de letras, eu sempre indago aos alunos o que é poesia. Poucos sintetizam um conceito. Pincelam palavras como sentimento, imagem, expressão. Depois de divagarmos, eu reproduzo duas definições que, embora díspares, se complementam. A do linguista Roman Jakobson e a do poeta João Cabral. Para o formalista russo, a poesia é a linguagem em sua função estética. Quer dizer, a poesia não é feita de cores e imagens ou de música e ritmo, embora as possua, mas com as palavras que as representam. Nesse sentido, o pintor Degas certa vez comentou com o poeta Mallarmé que possuía boas ideias, mas que as mesmas acabavam por não resultar em poemas. Mallarmé, com a sua conhecida acutilância, enfatizou: os poemas não se fazem com ideias, mas com palavras. A linguagem é a matéria do poeta. A linguagem que passa pelo forno de queima e sai como arte. Em Débora Brenan, a palavra é pura função estética, como forma e significado. A linguagem que Débora encontrou para dizer da beleza que vê no mundo e expressar o seu universo imaterial é esplendorosa. Como esplendorosa é a natureza que vemos e a que não vemos, mas sabemos que se passa em dimensões maiores e menores que os nossos olhos podem contemplar. Já João Cabral, com a sua poética do menos e mania de depurar tudo, sobre o conceito de poesia afirmava: poesia é o uso pessoal da linguagem. Parece tão simples, mas não é. Só um seleto grupo de poetas consegue utilizar a linguagem de uma forma única, singular. Da mesma forma como são poucos os pintores que têm uma pincelada, um traço, os compositores que têm uma maneira própria de harmonizar ou de dividir as notas. Enfim, aquilo que chamamos de personalidade artística, a originalidade. Raros poetas na literatura brasileira são tão originais como Débora Brenan. Aliás, uma coisa que todo mundo falou, o Ariano, o próprio Francisco, ou para dizer como João Cabral, usam a linguagem de uma forma tão pessoal, ao ponto de interrogarmos o seu cânone, ou seja, a lista de textos poéticos que os precedem e na qual se inserem. Tomemos como referência a sua fortuna crítica. Mesmo já tendo recebido o reconhecimento de nomes importantes da literatura, a poesia de Débora Brenan não possui correspondência crítica proporcional à sua dimensão. De qualquer forma, é interessante perceber que não é habitual aos seus analistas fazerem associações com outros autores, o que é tão frequente nos ensaios e compêndios. A ligação aos escritores precedentes ou a inserção numa escola literária é sempre uma referência segura, uma forma de mencionar e endereçar o poeta aos seus possíveis leitores. No caso de Débora, isso parece minimizado, porque ela é uma espécie de filha única e os seus parentes estão distantes. Ou, para falar de uma forma literária, não estão explícitos os textos, os poetas de quem descende. Fato incomum mesmo em poetas fortes. Débora parece encarnar, na literatura brasileira, aquilo que Harold Bloom classifica como poeta fundador, como foram Shakespeare e Walt Whitman nas poesias inglesa e americana, ou que o acadêmico Antônio Carlos Sequim, e o Francisco já falou sobre isso, classifica como escritores que têm a sua própria gramática,
onde situa as poéticas de João Cabral e Graciliano Ramos. Para dimensioná-la, as comparações de sua poesia são feitas mais com os fenômenos naturais do que com outros poetas. César Leal, como já assistimos aqui no filme, por exemplo, fala da sua luz. E cito: a Débora tem essa força de atrair para dentro da sua poesia toda a luz que nos circunda. Quando a Débora escreve poesia e a gente lê com cuidado a poesia dela, nós podemos até dizer que ela nos deixa na escuridão e rouba a claridade toda para ela. Fecho aspas. De fato, é só dar uma passada em poucos poemas e nos seus títulos para vermos isso. Punhal tingido, Noite de Sol, Claridade, Letras Verdes, O Pomar de Sombras. Lembremos que a sombra é um dos recursos dos grandes mestres da pintura, como Velázquez e Caravaggio. Enfim, a cor e a luz nela são quase uma obsessão. A poesia de Débora Brenan, como as plantas, processa uma espécie de fotossíntese, alimentando-se da energia da luz solar e nos devolvendo cor e vida. Já o mestre Ariano Suassuna clarifica o tom singular e não menos trágico da sua palavra, ao dizer que ela escreve com sangue e a compara aos artistas primitivos no tocante à forma. É talvez de Ariano o excerto que melhor dimensiona a sua poesia. Só os grandes poetas conseguem reencontrar o estado de inocência selvagem da poesia grega. Pergunto, de quantos mais poetas poderíamos dizer isso? Roberto Alvim Correia, no prefácio de sua obra Punhal Tingido, já apontava para uma poesia dissociada de grupo, escolas ou pares, ao mesmo tempo que enxergava nela características barrocas no sentido lato da palavra. Da mesma forma, e antagônico ao universo tenso do barroco, podemos imputar-lhe o equilíbrio árcade, o Fugere-Urben, o pastoralismo, o Carpe Diem, o bucolismo. Não o bucolismo artificial dos neoclássicos, que com seus pseudônimos habitavam a cidade enquanto idealizavam o campo, mas o quem conhece profundamente a natureza, como um pastor que passa a vida a apacentar rebanhos. O maior poeta pastor da literatura de língua portuguesa tem sido justamente considerado Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa, que numa carta antológica a Adolfo Casais Monteiro explicava a gênese de tantos outros. Dizia Fernando Pessoa, abro aspas, escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase, cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos, e o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpem-me o absurdo da frase, aparecer em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. Fecho aspas. Em Pessoa, a criatura Alberto Caeiro torna-se mestre do Criador. Imitando Pessoa, em sua carta, perdoe-me o absurdo, mas Débora seria para mim uma espécie de mestre de Alberto Caeiro, ou seja, mestre do mestre de Fernando Pessoa. Quero dizer, o conhecimento aberto da natureza pela poesia de Débora Brenan é absolutamente maior do que o de Alberto Caeiro. Nela, o campo é ele mesmo, mas é também a fresta para a grande metáfora do mundo. Ariano Suassuna, com sagacidade, dizia que a Débora passava o dia no campo e à noite, quando voltava, punha o que via no poema. E acrescentava que ela não falava de flores no sentido genérico, mas as nomeava. E digo, são tantas na sua poesia, açucenas, rosas, crótons, cravos, lírios, dálias, acácias, margaridas, verbenas, hortênsias, talvez fosse necessário um glossário. As suas flores nascem, crescem e vivem soltas, sem manipulação, sem estufas para a hidroponia. A minha geração, interessante que a gente não combinou, mas o Francisco falou isso nesse instante, o senhor Francisco, a minha geração, que teve sua iniciação estética nos anos 80, é marcada pelo cinema, talvez mais do que qualquer outra arte, mesmo os poetas, grandes diretores de obras-primas que conseguem captar a nossa vida e sonhos. O cinema, como outras artes, cita a si mesmo. E uma das citações que mais me impressiona é de Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick,
uma das obras mais importantes da sétima arte contemporânea, baseada num romance distópico. A frase é a seguinte: é curioso como as cores do mundo real parecem muito mais reais quando vistas no cinema. A fala é do protagonista Alex e poderia ser dita sobre um poema de Débora Brenan. É curioso como as cores do mundo real parecem muito mais reais quando vistas no seu poema. Com o olhar de poeta, mas também de um naturalista, à maneira de Maier, o colecionador de borboletas do romance Inocência, que penetrava nos confins do Brasil pelos sertões, a Débora nos mostra aquilo que ela quer que vejamos da natureza. Assim, não só as flores nobres da fauna brasileira, mais imperiosa, selvagem e prodigiosa do que a grega, mas toda uma espécie de ecossistema, no lodo, no mangue, nas ocas, nas grutas, nos juncos, nos musgos. Quiçá ela poderia descobrir uma nova espécie, não catalogada nos livros de botânica e de ciências naturais, e por certo, um dos nomes mais belos. Com seus olhos, Débora nos direciona a um cortejo de lagartas, ou a força de patas que afundam a terra. Vê, com os olhos de prata, os capins crucificados num cortejo de lagartas. Vê o peso das patas, daquele touro selvagem, enterrar a terra mais fundo. E o céu, que já nem se vê, coberto de árvores não plantadas, é uma tenda rasgada no escuro. Isso não te faz pensar em Zeus? Esse olhar afinado de Débora Brenan, e o sentido mais apurado nela é olhar, vem desde a mais terra infância, como lembra do depoimento ao documentário Letras Verdes. A primeira recordação que eu tenho, eu deveria ter 2 anos. Eu me recordo de um terraço de cimento e de uma espécie de gramado, mas feito de um capinzinho nativo e de umas lagartinhas andando nela. Em outras palavras, ela consegue enxergar um pouco mais do que o que se apresenta. Eu vejo de uma maneira um pouco diferente, que é o que chamam de poesia. Se para Paul Verlaine, em sua Art Poétique, a música é a arte matriz da poesia, pela música Van toutes choses, e para isso o poeta se faz com o ouvido apurado, que enseja a melopeia do poema, como enfatizava Ezra Pound, em Débora, a poesia, antes de tudo, dá-se pelo olhar. A crítica Nelly Novaes Coelho aponta para a grandeza e a harmonia na sua poesia, ao mesmo tempo que reconhece ser difícil elucidá-la. É difícil explicar a poesia dela pela lógica, diz Nelly. De fato, alguns procedimentos estéticos que resultam numa espécie de encantamento são difíceis ou inapropriados para serem aclarados por uma dimensão que não seja da própria arte. Eu farei uma breve analogia que eu utilizo para ilustrar aquilo que reconhecemos como dom. Recordo o escritor Patrick Süskind que no romance O Perfume cria um personagem bizarro, Jean-Baptiste, e o faz nascer no meio de uma profusão de odores, na rua, no mercado de uma Paris do século XVIII, vivendo à margem da sociedade, como órfão. Mas ele é dotado, no entanto, de um olfato excepcional, capaz de impressionar os perfumistas mais refinados da metrópole europeia. Fato que lhe permite identificar, armazenar e mais tarde criar novos aromas, com uma facilidade incomum, mesmo para os virtuosos ou para os tecnicistas. Assim entendo o artista genial, como um aguçamento dos sentidos, como no caso de Jean-Baptiste, cujo dom o torna capaz de decifrar a natureza dos odores, compreender, captar as essências, sintetizar e fazer com eles coisas novas. Alguns nascem com esse prodígio. É isso que a Débora faz com seu olhar, numa percepção de mundo que se dá pelo sentido e se manifesta pelo domínio da linguagem, de maneira que não podemos perceber o seu mecanismo, apenas nos surpreender e gozar em fruição. Essa grandeza mencionada pela Nelly, e difícil de se explicar, não se dá por elementos do épico. Nela predomina a subjetividade, o eu, o passional, o lírico.
Nessa definição de gênero aristotélica, podemos dizer que ela atrela ao seu lirismo a força trágica, porque o trágico, como catarse, é inseparável da condição humana. Já a harmonia, elemento que trazemos da música e tem a ver com a sequência de acordes que compõem uma peça, em Débora dá-se com mestria porque é mimese da natureza. E a natureza tem por princípio o harmônico. Depende disso a sua permanência. Sem as estruturas seguras da isometria, cada poema tem a sua medida e não se repete, porque as folhas não têm a mesma medida, embora não pensemos nisso quando vemos a harmonia de um cacho. A beleza sempre me tocou, a beleza me persegue, enfatizava Débora. Como um clássico, nela não cabe o grotesco da teoria do drama romântico elaborada por Victor Hugo, nem as grandes dissonantes modernistas. A harmonia dá-se pelo equilíbrio que sustenta a vida. Se pensarmos bem, a fragilidade está em toda parte e a própria existência é sustentada por um galho. A grandeza e a harmonia, também articulada por Nelly Novaes, na macroestrutura da poesia de Débora Brenan, eu acrescentaria a unidade. Toda a sua obra poética segue uma espécie de encadeamento, formando um poema longo. Aqui lembramos um pouco da teoria do Edgar Allan Poe, para quem um poema longo nada mais é do que uma série de poemas curtos. Toda a sua obra poderia atender por um único título, a exemplo das Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Uma obra que consome a vida, um trabalho em expansão, uma árvore frondosa e de raiz profunda. A magia de Débora Brenan, com ervas e folhas, não se revela em bulas. Talvez por isso mesmo ela não sofra daquilo que Harold Bloom chama de angústia da influência, o que lhe permitiu escrever sem rédeas curtas. Dizia o crítico americano: quando um poeta sofre a sua encarnação como poeta, sente também necessariamente a angústia em relação a qualquer perigo que possa acabar com ele como poeta. Alguns poetas sofrem menos dessa angústia, até mesmo porque não estão preocupados com seu lugar no cânone, na história. Não escrevem pelo poder. Notadamente, as mulheres não escrevem em busca do cetro. Eu não sei por que comecei a escrever poesia. Uma questão de sobrevivência.